Olá. Resolução do exercício 2.7. Consulta proposta. Bom, nesse exercício a gente vai fazer uso de um novo conjunto de dados que foi obtido do site do CIEG, um órgão, do estado lá de Goiás, e nesse arquivo, no formato CSV, tem lá todos os poços tubulares do estado. E com isso nós vamos cruzar, com os dados de município, fazer a ligação, na verdade, ali com o mapa de município, para responder a seguinte pergunta: qual é a profundidade média dos poços tubulares das mesorregiões centro e leste goiano, com população maior ou igual a 30 mil habitantes, e a vazão dos poços tem que ser maior do que 30 metros cúbicos. Então nós vamos abrir o arquivo CSV no Notepad para salvar com a codificação UTF-8. Depois vamos abrir esse arquivo no TerraView. Não será criado a representação geográfica, somente tabular dos poços. Vamos exportar essa camada para o banco PostGIS e depois vamos carregar o mapa de município que já se encontra no banco. Vamos fazer a ligação do mapa de município com a tabela de poços. Isso vai dar um relacionamento de 1 para N, isso é, um município pode ter vários poços. E depois executar a consulta com atributo que atende a esses critérios aqui da pergunta. O resultado da consulta, a gente tira a estatística da coluna do atributo prof, e com isso você tem lá o valor da média, entre outros valores. Ok? Então vamos à prática. Muito bem, inicialmente aqui no TerraView, nós vamos abrir então esse arquivo aqui, olha, o arquivo CSV. Então observa que nesse arquivo ele tem aqui a primeira linha de cabeçalho, onde tem aqui algumas propriedades de geocódigo, município, a profundidade, a vazão, que são dois atributos que a gente vai usar, a latitude e longitude, que não será usada para criar o ponto, somente como um atributo. E percebam que você tem aqui vários municípios, quer dizer, o mesmo município, com várias linhas, que representa aí os vários poços que um município pode ter. A Badiânia mesmo aqui tem uma porção de poços aqui nessa tabela. Muito bem, então vamos fazer a carga dessa tabela inicialmente aqui no TerraView. Então, com o botão da direita aqui, adicionar camada de um arquivo tabular. E aí nós vamos selecionar o arquivo que está aqui nessa pasta do curso dados CIEG, arquivo.csv. Aí a gente tem aqui os atributos. Perceba que inicialmente todos eles são colocados como string. Então nós vamos dizer que aqui o geocódigo ele vai permanecer como string, isso é um conjunto de caracteres, não é número, apesar dele ter só códigos numéricos, mas ele é um string. Isso porque também na tabela de municípios o código do IBGE lá também é do tipo string. Depois nós temos aqui a profundidade, que nós vamos colocar como double, porque é um dado numérico, a vazão também, e a latitude e longitude também posso colocar aqui como double, apesar de que eu não vou usar ela ainda aqui como geometria, somente um dado alfanumérico. Ok, fez a carga, aqui está, eu consigo visualizar a tabela aqui na parte de baixo do TerraView, você tem aí os atributos dessa tabela, não tem geometria, E agora eu posso fazer a transferência desse dado que está no formato CSV ainda, e jogar ele para dentro do banco PostGIS. Então aqui com o botão da direita, intercâmbio, você vai selecionar aqui PostGIS, poços tubulares, perceba que o SRAD aqui está 0, isso porque na verdade não tem geometria, só dado alfanumérico. E aí você pode dar o nome aqui de poços tubulares GO, de Goiás. E aí
camada é exportada para o banco, né? E agora eu posso carregar aqui a tabela exportada. Vou aproveitar aqui e já pegar a tabela de município e a tabela de poços tubulares. Aqui. Pronto. Essa aqui de cima que está apontando para o arquivo CSV, nós podemos já removê-la. Pronto. Então tem a tabela CSV, desculpa, do PostGIS, agora dos poços tubulares e a de município. Para fazer a ligação das duas, você parte da tabela de município. E aí você pode criar um link, tabela de município, atributo, code underline IBGE, que é do tipo string, com poços tubulares e atributo geocódigo. Aí nós podemos dar um nome aqui, Poços Goiás Muni. Então eu criei uma camada de consulta que contém a ligação das duas tabelas, a tabela que tem a geometria e a tabela somente alfanumérica. Então se a gente visualizar esse mapa, marcar aqui, né? Pronto. Está aqui o mapa de municípios. Se nós abrirmos a tabela de atributos, você tem aqui, perceba que os nomes aparecem várias vezes, isso porque até esse ponto aqui, dessa coluna para a esquerda, você tem a tabela original de municípios. E dessa coluna geocódigo para frente é a informação de cada um dos poços que estão dentro dos municípios. E aí, né, você percebe que Lagoa Santa aqui ele tem 3 poços com propriedades diferentes, né, para cada poço, mas as informações dessa coluna para trás, as colunas aqui tem fica tudo repetido, né, não quer dizer que ele duplicou essa informação, é simplesmente visual, porque a ligação foi feita com o relacionamento de um para muitos. Muito bem. Então as colunas que eu preciso estão aqui, a coluna aqui de população, a coluna aqui de vazão, de profundidade, né? E de mesorregião, que está aqui no início, nome meso. Ok? Então, a partir dessas colunas, nós vamos fazer então a consulta por atributo. Consulta por atributo. Então, como são duas mesorregiões, eu vou já adicionar aqui 2. Depois vai ter o poços e vai ter também espera aí, deixa eu tirar aqui. Tira essa. Pronto. Então nós temos aqui 2 atributos que eu vou usar para mesorregião, um para poços, uma para população, outra aqui para vazão. Então, nas duas de mesorregiões, eu vou escolher aqui nome meso, igual a, aqui eu tenho que digitar centro goiano e leste goiano. Igual, né? E atributo nome meso. Só que aqui, entre esses 2 atributos, não é um e o outro, né? Porque não tem poços que vai estar num e no outro ao mesmo tempo. É num ou no outro. Então aqui nós vamos colocar OR. Então, é um OR entre esses 2 atributos, que vai fazer a união deles. Depois interseção, que é o END, com população. Então nós vamos pegar a população aqui, 0,1, tem que ser maior, igual a 30 mil. E também um outro END com a vazão. Vazão maior que 30. Com isso eu posso marcar aqui uma nova consulta, aplicar. O resultado
está aqui. Esses são os municípios que são das duas mesorregiões com população maior do que 30 e a vazão dos poços maior do que 30 metros cúbicos. Então eu posso agora fechar isso aqui. Se eu quiser olhar agora a tabela, inclusive promover os registros aqui para o início, ativar promoção. Então tá, aqui estão todos os municípios aqui. A coluna que eu quero é a profundidade, né? Tá aqui, ó, prof. Vazão maior do que 30, tá certo? As duas mesorregiões, centro goiano, leste goiano, população maior do que 30 mil, população 35, ok. Opa, devo ter digitado algo errado aqui na população, porque... ah não, tá certo, 288. Então, se agora a gente tirar aqui a estatística, nós temos então o valor médio da coluna prof de 104,53,125. Então aí está o resultado pedido pelo exercício. Ok? Muito obrigado então pela atenção. Até um próximo exercício.